começou? Começou o Marco. Mais um episódio, Paulo. Mais um episódio especialíssimo, Marco, nessa segunda-feira. Exatamente, eu tô ansioso, porque esse é o tipo de episódio que eu gosto muito, que o Paulo diz assim, eu fiz uma pesquisa, vai no talento que eu vou interagir contigo. Eu disse, e aí eu me sinto confortável. É só dar play. É só dar play, eu falo assim, ó, coloca na costa do pai aqui, ó. Eu faço a pesquisa, tu faz a tua parada. Sabe aquele momento que você fala assim, faz a tua parada, vai lá. Eu até agora ainda não identifiquei qual é essa parada. Mas assim, por enquanto tá dando certo, é isso. É isso. Se tá dando certo, né? A audiência Exato. tá aí todo dia elogiando nosso trabalho. Obrigado, dona Naide, obrigado, mamãe. Paulo, e hoje é pra comemorar o 15 de setembro. Exatamente. E o que tem no dia 15 de setembro, Marco? Aniversário de casamento desse apresentador daqui, ó. Então o Já vai lá e episódio dá os é parabéns, sobre ó. você, Marco. Parabéns. Não, mas também é o dia internacional daquela tão esquecida por muitos, da democracia, Paulo. Exatamente, democracia. O governo da maioria? A maioria, né? É o governo da maioria? É. Eu sempre Acho que confundo sim. qual é a diferença entre... eu sei a diferença conceitual, eu digo qual é a diferença etimológica entre democracia e demagogia. Tem o governo da maioria e o outro é poder da maioria, um negócio assim. Tipo, tem umas diferenças assim, né? É isso. Não lembrei agora, também ficou aí no ar. A democracia que é o governo do povo, né, em tese. Sim, exato. Etimologicamente na palavra seria isso, né? Exatamente, Marco. E pro episódio de hoje, eu trouxe assim algo brincando com um pouco com o conceito de democracia, sistemas de governo. E eu trouxe aqui pra você, Marco, grandes sistemas de governo da ficção. Esse é o episódio de hoje. Gostei já. Gostei já. De ficção eu entendo. Eu gosto muito pelo fato Bom, os escritores vivem no mundo real, criam um mundo ficcional e às vezes transportam os sistemas que a gente tem no nosso mundo para aquele mundo sem às vezes levar em consideração algumas coisas que eu acho que seriam básicas, dado os elementos fantásticos do mundo que eles criam, né? Vou começar com um exemplo básico, Eu queria o Marco. quê? O SUS no Senhor dos Anéis? Eu acho que é um ponto a ser levantado. Mas não, eu vou começar com algo básico. Beleza? Tá bom. Primeiro sistema de governo ficcional. Este primeiro sistema de governo ficcional, eu vou trazer aqui o sistema da monarquia nos filmes do Rei Leão. Beleza? Eu acho Assim, porque eu não sou muito fã de monarquia, né? Uhum. Eu acho bonito, acho legal, acho que é bacana a história, the storytelling, né? Uhum. Storytelling é legal da monarquia. Mas eu gostaria de viver lá se eu fosse um leão Uhum. ou o Pumba. Ou Pumba, né? Exato. Então, a primeira questão pra mim sobre esse mundo ficcional é que eu acho que o sistema, digamos assim, da selva, que ali é savana, né? Mas o sistema selvagem, digamos assim, ele seria muito mais próximo do Mowgli. Aí você pode pegar tanto o desenho quanto o filme feito pelo Jon Favreau, do que os filmes do Rei Leão. Porque assim, você para pensar, beleza, né? Existe a monarquia, você vê que o sistema de passagem de governo é hereditário, é por linhagem sanguínea, né? Então o filho mais velho, primogênito, é por isso que o Scar não tem direito a ser o rei. E aí você tem toda a Ele história... é tio. Exato, ele é o tio. Então a história do Rei Leão qual é? É uma história sobre monarquia. É uma história sobre a linhagem que não tem a... Ai, como é que a gente fala quando a linhagem ela não tem a competência? Não é competência a palavra. É
não tem a legitimidade, essa é a palavra que usa na monarquia. Ele não tem a legitimidade de ser rei, mas ele usurpa o poder, que é uma história normal em histórias que envolvem monarquia. Tem o herdeiro, então o Simba era claramente o herdeiro, porque ele era o primogênito, né? Talvez o único leão, filho do Mufasa, sei lá. E, enfim, o filme todo não é pra criticar a monarquia, porque a Disney Old School não era pra quebrar o status quo, era pra manter o status quo, né? Os filmes sempre fazem esse círculo. De tipo assim, alguma coisa acontece que quebra o status quo e eles voltam pro início, pra manter o status quo como era antes. Então o filme não é sobre monarquias serem ruins, é sobre o que acontece quando o rei é ruim. Mas o rei no normal ele é bom, que nem o Mufasa que é um exemplo. Que nem o Simba se torna no final. Entendeu? Interessante, eu nunca tinha percebido, mas realmente dá pra ver esse storytelling em vários dos filmes da Disney. Sim, os mais antigos, assim. Os mais antigos, eles voltam pro status quo. Entendeu? Se tu pegar, sei lá... Eu nunca vi, inclusive, o filme Mufasa. Tu já assistiu? Não assisti o filme Mufasa. Toda vez que alguém fala assim, a história não contada, eu vou lá e não vejo. Por quê? Porque ela é não contada. Se me contarem, Aí tu não quer saber, eu não? sinto que eu perco parte da essência. Entendeu? Porque o que eu quero saber é a história contada. O que eu quero saber é a história, tipo assim... Putz! Sabe quando criança começa a falar e aí ela começa a contar umas histórias sem pé nem cabeça? Tipo assim... Pô, aí eu tava lá com o meu brinquedo, né? E aí não sei o que. E ela começa a falar, tipo assim, sem parar, sobre uma história zero interessante. E, tipo assim, com todos os detalhes do dia dela e alguns detalhes fantásticos, mas totalmente irrelevantes. Não vai sair um Senhor dos Anéis da boca de uma criança. Vai sair, tipo assim, qualquer coisa, sabe? Tipo, uma máquina. Quando tu vê, ela contou a história sobre 2 horas do dia dela. E é muito detalhista, entendeu? Então, pra mim, todos esses filmes de a história não contada sobre Mufasa... Eu não quero saber a história não contada sobre Mufasa. Eu não tô nem aí pro Mufasa não contado, entendeu? Entendi. Tu prefere que não contem a história não contada. Exato. Que continue sendo não contada. Exato. Pra manter um mistério. Perfeito. Esse foi Paulo, o pior detetive do mundo. Sim, eu sou tipo o anti-Batman. Prefiro continuar não sabendo. Mas, pois bem, temos aí delineado a monarquia de Rei Leão, beleza? Temos aí Certo. tudo que o sol toca, o território, né? A gente tem algumas... Digamos que tem uma classificação entre o topo da cadeia alimentar e a ralé, né? E a gente tem a ralé, ironicamente, não são só... A ralé não são as presas, né? A ralé são meio que as hienas, né? Que comem os restos. São as hienas. Exato. Então Exato. você tem aí a divisão de quase... Não castas, não é uma divisão exatamente de castas, mas é uma divisão de privilégios, né? Do mais alto pro mais baixo. Sim. Qual é a parte estranha pra mim? Quem tu acha que era junto ali das hienas? Na casta baixa. Quem era Hiena, junto urubu? das hienas, urubus... Acho que o urubu também ficaria junto com a hiena. Eu acho que sim. Todos esses animais que comem carniça e tal, acho que eles estariam por ali. Se existissem humanos ali nessa história, os humanos estariam mais ou menos por ali porque eles espantam as hienas pra comer, né? Alguma coisa assim. Ah, nada, manda aqui, ó. Não sei. E aí qual é a questão? Pra mim é estranho, talvez seja brutalmente real, beleza? Mas é estranho. Desculpa, esqueci de falar de algumas coisas da simbologia do Rei Leão. Tem o conselheiro espiritual, né? O Rafik. Rafik. Caramba, muito bem, Marco. E tem... Eu sou de Rei Leão, eu sou bom, pô. E tem o conselheiro, né? O Zazu. O Zazu. Exatamente. Então existe aí tudo delineado de como funciona a monarquia no mundo de Rei Leão. E aí vem o detalhe. Existe uma entidade divina / religiosa sobre como as coisas funcionam, que é o ciclo sem fim. Beleza? Sim. A legitimidade... Exatamente. A legitimidade do rei tá em manter o equilíbrio do ciclo sem fim. Beleza?
Essa é a Tá. legitimidade. Tipo assim, como no rei da vida real, a legitimidade tá, tipo assim, porque ele é descendente do rei, de Deus, ou porque ele é o enviado de Deus. No Rei Leão, é porque ele é o responsável por manter o fino controle do ciclo sem fim. Beleza? Tá. A parte estranha pra mim reside em... Os súditos, na maior parte, são comida. Verdade. Isso é estranho. Mas nem todos são comidas, não, né? Tipo, hipopótamo não é uma comida. Não, não. Mas se você parar pra pensar na pirâmide alimentar, quando, É, ele come planta. quando o Rei Leão ali vai apresentar o Simba como o herdeiro do ciclo sem fim, tá todo mundo ali, né? Tipo assim, todo mundo se ajoelha e tal, elefante, etc, etc, É. né? Eu acho estranho, confesso. É uma monarquia esquisita. É tipo assim, tu tá ajoelhando pro rei que vai te matar, possivelmente. Se não ele, alguém. É muito diferente do que a gente faz. Talvez não, Muito. por isso que eu falei assim, talvez seja brutalmente real. Entendeu? É, talvez o rei não vá me comer. Mas assim. Ele vai me fuder de alguma forma, entendeu? Ali. Sim, mas entende que, tipo assim, é diferente do que a mensagem que é passada, porque, teoricamente, é pra manter o equilíbrio. O motivo do mundo real é, na verdade, um desequilíbrio bizarro, assim. Um equilíbrio talvez distópico. Entende? A ideia que ele quer passar é que o mundo é meio que um yin yang, sabe? Uma coisa assim bem equilibrada, Sim. mas a realidade é que é tudo muito brutal. Essa é. É verdade. Eu acho. Isso pode ser tanto uma crítica social escondida no filme, como tal qual os enormes instrumentos fálicos encontrados no castelo do Aladdin, ou cenas de Uhum. sexo explícito durante o filme Bernardo e Bianca. Pode pesquisar, Tem todos eles são reais. Bernardo e Bianca tem cena de sexo explícito? São animações, obviamente, né? Mas tem uma hora assim que eles estão passando na frente de um prédio de noite e aí numa das janelinhas tem um casal transando. É sério, tipo. Tipo, é que a galera achou que confiou na internet, entendeu? Ninguém achou que alguém ia pegar o Sim. VHS e dar um pause ali. Aham. E só que aí depois deram, né? A É, tecnologia evoluiu e não se deixou barato aí. O filme da Disney tem exatamente. muita coisa dessa, então uma crítica social seria o de menos. Exato. E aí o que eu ia falar é sobre o mundo. Eu vou falar selva, mas eu sei que é savana, beleza? Só pra deixar bem claro. Tá, mas pode chamar de selva, que é o rei da selva. É porque o que eu vou falar agora é o da selva, né? Que é o Mowgli. Então, tipo, pra mim o mundo do Hum. Mowgli parece mais. Um mundo mais plausível que eu consigo imaginar de animais antropomorfizados, beleza? Do que o mundo do Rei Leão. Porque qual é a parada do Mowgli? E isso ficou bem claro na adaptação do João Favreau. O mundo é uma selva, beleza? O mundo é uma selva. Vai todo mundo se matar, tá todo mundo só tentando sobreviver. Mas existe uma regra. Ao redor do lago, ninguém pode se atacar. Porque se a gente deixar de beber água, todo mundo morre. Entendeu? E aí, tipo assim, Entendi. existe esse acordo quase que anárquico de, tipo assim, que, tipo, olha, aqui, depois daqui, entendeu? Aqui ninguém se oprime. Aqui, ó. Beleza? E aí, existe até a cena em que o lago tá secando, tá secando, tá secando, e no momento que secar, meu amigo, ali é bagunça, entendeu? É bem legal. O Jungle Book do Jon Favreau, muito bom, assistam. Então, fica aí. Recomendação. Gosto também do sistema político ali do Mowgli. Uhum. Que não, na verdade, não é um sistema político, É a né? ausência, né? É a ausência de sistema político, né? Como um É, todo, quase. exato. Representou bem a ideia do que é o mundo selvagem. Exatamente. Exatamente. Então, eu voto como favorito ainda o sistema do Rei Leão. Beleza.
Qual sistema eu gostaria de viver? Do Rei Leão. Quem você É. gostaria de ser? Eu gostaria de ser o Balu no livro da selva. Entendi. Perfeito. Mas eu gostaria de viver mais no Rei Leão. Então. Aí. Fazer humilhação pública. Tu lembra do Rei Leão 2, quando o Kofu, ele é expulso? E aí todo mundo fica, vergonha, desgraça, humilhação para toda uma raça. Muito bom também. O Marco. Rei Leão 2 vale a pena também. Foi um dos poucos dois que valeu a pena ali. E continua, manteve o nível. O Rei Leão 2, ele. Nossa, ele é muito a vibe do. Do Mufasa, a história não contada, né? Não, pô. A história do Kofu e é legal, pô. E da Kiara. Kofu e Kiara. Isso me lembra o filme, Eu- o filme do Aladdin 2 que ninguém lembra. Porque não foi com o Robin Williams. Pô, o 2 eu não vi mesmo, não. Não lembro, não, pelo menos. Eu acho que o 2 é a Ira de Jafar. E aí, tipo, ele não foi dublado pelo Robin Williams. E aí foi o Aladdin, inclusive, que foi meio whitewashed, porque o Aladdin tava muito moreninho no primeiro. Aí eles deram uma embranquiçada nele. Ah, não lembro. Não. Eu lembro de assistir Aladdin, o desenho. Que teve uma época que teve até desenho do Aladdin. Também. Teve o desenho do Tarzan Uhum. também. Que todo. Ótima recomendação também. Nossa. Dois mundos distintos são. Todo episódio do Tarzan, o desenho, ele. A mensagem do final é que é tipo assim: macacos juntos, forte. Ou então. Não, pior que esse aí é do Planeta dos Macacos. Isso é do Planeta dos Macacos, Mas César, que ele faz assim, ó. Não, mas ele, o Sei lá, Tarzan. alguma coisa assim. Mas era a mensagem do episódio. Toda vez era. Não, a frase era assim, em português BR, né? A união faz a força. Hora de mofar! Sim, porque sempre o Tarzan resolvia com a família dele, tá ligado? Que era exatamente como a gente resolvia as coisas em Manaus, entendeu? Tipo assim, tinha alguém oprimindo outra pessoa. Tu chegava com teus manos. Pô, Paulo. Não, Paulo, tu não pode ser. Tu sabe o problema, a xenofobia que se passa no regional. Tu não pode usar o Tarzan pra fazer esse exemplo, não, pô. Não pega legal, não, Paulo. Claro que eu posso, porra. Macaco junto forte, Tu pode porra. só porque é de lá, pô. É nóis, eu me caralho. senti mal rindo, pô. Racista, Marco! Seu racista! Ah, Foda. Posso trazer o próximo sistema de governo, Marco? vamos, segundo sistema de governo ficcional. Vou trazer o sistema de governo de Krypton, o planeta do Superman. Do Super-Homem. Exatamente. Krypton também pode ser o cachorro do Super-Homem. Também pode ser. Mas é Krypton. O cachorro é qual? Krypto. Ah, dependendo de quão nasalada seja a sua voz, Exatamente. pode parecer a mesma coisa. Uma gripe pode ser a mesma coisa. Então, Marco, qual é o sistema de governo que tu acha que existe em Krypton? Krypton? Uhum. Sei lá, pô. Krypton não existe mais, né? Não mandaram ele embora. Só sobrou ele, o cachorro e o General Zod. Bom, Krypton é classificado como uma tecnocracia. Beleza? Ou Tá. é tipo assim, oligarquia barra Quem tecnocracia. Quem manda são os professores. Basicamente. É essa a ideia. São pessoas altamente instruídas, capacitadas geneticamente para desempenhar essas funções. Beleza? Os caras botavam na genética do cara, ele já nascia pra ser líder. Essa é a ideia. Pra ser líder político e, enfim, ocupar altos cargos. Só que isso gera um problema. E até, tipo assim, entra em debates eugenistas sobre como o mundo funciona, beleza? Mas Verdade. o principal problema é que você tem em Krypton um sistema de castas. Porque você, ao mesmo tempo que você forma pessoas para serem altos líderes, você forma também pessoas para serem os soldados, para serem os mecânicos, para serem, sabe? Você usa um sistema de castas inteiro e você escolhe uma pequena parcela para ser quem vai mandar. E as pessoas meio que aceitam Imagina porque... tu voar, ter superpoder e tudo, e teu trabalho é ser mecânico. Não, Uber. mas Tu é um Uber. teoricamente eles Que não merda. voam em Krypton.
Ah, porque eles se alimentam do sol amarelo, não é isso? Exatamente. E o Krypton é Lá, sol vermelho. lá o sol não era amarelo. Exatamente. O sol deles era velho. Então, tipo assim, teoricamente, o governo é sempre orientado a escolhas altamente racionais e tem toda uma questão de usar sempre a ciência na direção das escolhas políticas. Mas a grande questão sobre Krypton, e aí essa foi a tendência de queda de Krypton, é que os interesses, mesmo que colocados de uma forma racional, eles criaram uma burocracia tão extensa e tão inteligente, digamos assim, que eles se tornaram uma sociedade enrijecida. Até pelo próprio sistema de escolha genética das pessoas, sabe? Então imagina que alguém traz a seguinte problemática. Olha, acho que nosso atual sistema de castas, ele é injusto. Porque a gente arbitrariamente escolhe quem vão ser as famílias que vão governar X, Y, Z, e a gente escolhe quais são as famílias que vão ser soldados, etc, etc. Eu proponho tirar essa engenharia genética como regra para Krypton, exceto em casos X, Y, Z. Vão ter 1 milhão de argumentos a favor, 1 milhão de argumentos contra. 200 anos depois, ninguém decidiu nada, Krypton explodiu. Entendeu? Essa é a ideia. Tipo assim, mesmo num governo tecnocrata, que teoricamente faz as coisas baseado na ciência, às vezes vão existir argumentos favoráveis para os dois lados. E se você tem, tipo, infinitos argumentos e pessoas muito inteligentes debatendo, às vezes você não consegue decidir a tempo daquilo ser útil para alguma coisa. Que foi o que aconteceu na história do Superman. O planeta ia explodir, Jor-El descobriu, e ninguém conseguiu fazer nada a tempo. Bizarro, né? Eu fico pensando aqui, tipo assim, talvez esse argumento, pessoas muito inteligentes discutindo. Às vezes é o burro que vai ganhar, entendeu? Precisa de alguém mais burro pra chegar ali e poder aparecer. Uhum. Eu seria eleito ali. Acho que eu resolveria esse problema. Tu acha que tu resolveria esse problema? Eu resolveria esse problema. Quer ver? Já tinha tecnologia pra mandar os caras pro outro canto. Uhum. Então, mandava os bonitos. Dizer assim, quem é o geneticamente superior aí? Quem é o superiorzão aí? Quem é os fodão? Ah, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Beleza. Bota pro outro canto. Tu vai colonizar tal planeta agora que tá vazio. Que aí tu não é o bonito? Aí tu vai lá e constrói tudo. E aí o resto ficava lá. Talvez não resolvesse o problema do Sol. Não resolve o problema do Sol, é verdade. Eu não tinha pensado no problema do Sol. Tem uma história no Guia do Mochileiro das Galáxias. Fica aí a recomendação, inclusive. Guia do Mochileiro, muito bom. Tem uma história que é talvez o povo que deu origem aos seres humanos. Se eu estiver falando merda, eu li há muito tempo, tá, galera? Eu esqueci como é que era exatamente a história, mas eu lembro que era mais ou menos assim. Os Anunnaki. É realmente o nome dos caras? Tu já leu? Não, é que os Anunnaki é aquelas teorias de conspiratória de que, tá. que aqueles eram os deuses astronautas. Aí Não. um deles é os Anunnaki. Tipo isso. Mas saca só a história. A história é a seguinte: tinha um povo que morava em outro planeta. E aí, tipo assim, a galera descobriu que eles estavam entrando em crise e tal, os cientistas. Então, eles pegaram assim: vamos fazer assim, vamos salvar o planeta. Vamos concentrar o planeta inteiro. Não era um planeta muito grande. Vamos concentrar o planeta inteiro em 3 arcas. Vai ser só dos artistas e tal, não sei o quê, pessoas dedicadas às artes e tarará. No segundo, a gente vai colocar só os matemáticos, os físicos, todo mundo dedicado às ciências, pessoal de biológicas e tal. Ciências no geral, aquelas ciências bem... Exatas. Não só exatas, mas as ciências mais, sabe, o STEM, quase assim. Sim. E no Desenvolvimento tecnológico. E no terceiro, a gente vai colocar, tipo assim, os políticos, os juristas, toda essa galera humanas, assim, mas bem pra área de política, sabe? E aí a gente vai salvar o planeta pegando essas 3 arcas e indo habitar outro planeta que teoricamente era a Terra. E aí, só que as 2 primeiras falaram assim: seguinte, galera, vocês vão primeiro. E aí a primeira, a dos juristas e políticos, foram pra Terra e nunca mais encontraram as outras 2 arcas. Foda. Tá que tá de boa. E aí a primeira coisa que essa galera... A primeira coisa que eles fizeram no planeta Terra quando eles chegaram é decidir como é que eles iam inventar o dinheiro.
E aí eles começaram, tipo assim, e essa folha? E eles começaram, tipo assim, a depenar todas as árvores do planeta, sabe? Pra poder inventar o dinheiro. Eu faria isso com Krypton, mas é besteira. Eu acho que tem que ser várias arcas, todo mundo misturado, e aí você lança pra colonizar o pessoal. E aí Sou você. contra a colonização. Não, não, precisa ser lugares. Era bom lugares desabitados. Tá certo. Também quem tiver habitado agora tem que ceder a minha vontade. Foda-se. Olha, ó. Marco aí, ó, colonizador. É isso, Marco. É, Marco pediu minha a. nacionalidade tá chegando. É isso que eu ia falar. Eu Marco já pediu a escuto os teus nacionalidade dele, sinais. já tá. Já tá aí, ó. Um dia vocês vão chegar, vai estar só Marco aqui. Eu vou dizer, mandei o Paulo de volta pra terra dele. Exato. Mas não gosto de tecnocratas. Não gosto da tecnocracia. Acho que. Tem cara daquele negócio. Ah, você quer crescer? Quero, mas qual é o seu MBA? Seu MBA não, desculpa. Seu MBA. Você tem MBA onde? É, Ah, exato. sua pós-grade. Aonde? Deixa de coach, entendeu? Ah, vai ter um curso. Ah, eu não gosto dessa galera. Então, É muito curso, é muita coisa. Fica correndo atrás dessas coisas, eu não gosto muito. uma das coisas que esse tipo de sistema traz é o elitismo e desconexão das classes governantes. E aí isso eu posso trazer para um exemplo interessante pro mundo real. Tu já assistiu aquele documentário do Pepsi, Cadê Meu Avião? Ah, eu vi ele no catálogo, não assisti. Eu tentei ler a sinopse, eu não entendi direito o que é. O negócio é o seguinte, a Pepsi, nos anos 2006, eu acho, ela tinha aquela promoção que tinha nos Estados Unidos de que pra cada latinha de Pepsi você tinha um negocinho, tipo Um um código. código promocional. E se você juntasse 10 daqueles, você podia trocar por um boné da Pepsi. Se você juntasse 20, você podia trocar por um skate. Aí, tipo, se trocasse por 50. E eram umas paradas legais, assim, sabe? Tipo assim, uns negócios maneiros, assim, um catálogo top e tal. E aí lançou um comercial uma vez, que tipo, justamente isso, uma criança descolada, trocando isso, trocando aquilo, as crianças trocando, não sei o que, não sei o que. Aí tem um cara que acho que ele troca 1 milhão de pontos da Pepsi por um jato. Tipo assim, ele chegando de jato na escola. Sabe? E aí, tipo assim, aí ele sai assim com a jaqueta de couro dele, aí, tipo assim, 1 bilhão de pontos, sabe? E aí o cara olhou o comercial e falou assim: 1 milhão de pontos. E aí ele começou a busca dele pra conseguir 1 milhão de pontos. Aí ele trocou ideia com um cara que tinha uma empresa, não sei o que, não sei o que. Ele falou assim: vamos conseguir esse avião e tal. E aí, porque nos Estados Unidos, se você faz uma propaganda e você não deixa claro que é uma brincadeira, eles são obrigados por lei a te dar aquilo. E, cara, começa uma batalha judicial maluca, que dura anos. E Pô, aí. 1 milhão em Pepsi nos anos 90 devia ser o quê? $1 devia dar umas 3 Pepsi no Uhum. mercado. Ele fez o cálculo. Ele tirava muito lucro. É muito lucro? Uhum. É isso que eu tava vendo. Se for $1 por negócio, já sai 1 milhão de dólares. Não, ele tira E um muito. jato acho que é menor que $1 milhão. Ele tirava muito lucro. Muito lucro. Era uma grana. E aí. Não sei se todo mundo vai assistir. Eu vou. Pô, eu talvez fosse dar um Tá, spoiler. pode dizer. Porque Pode dizer, pode eu dizer. vou dar o spoiler assim do final, né? Infelizmente eu tenho que dar, porque é justamente por isso que eu trouxe essa história. Que é. Ele não ganha o processo, beleza? E. Não. Ele não ganha o processo. E foi decidido por uma juíza, não pelo júri, beleza? Foi a juíza que deu a decisão. E uma das coisas. E esse caso é utilizado até hoje como uma decisão falha. Tipo assim, num exemplo desse de direito comercial barra direito do consumidor, sabe? É um exemplo de o que é que um juiz não pode fazer. Porque cumpria todos os requisitos legais para ele ter o direito. E aí, uma coisa que fica muito clara nisso é a desconexão da juíza com a realidade. Que, tipo assim, pra ela, e foi o motivo da sentença dela, era muito óbvio que ninguém ia achar que um jato seria oferecido por uma empresa que nem a Pepsi.
Porque todo mundo sabe que, tipo assim, o jato é uma coisa muito inalcançável. É muito óbvio pra todo mundo que aquilo é uma brincadeira. E isso não é óbvio. Não, mas não é. É a realidade dela. De uma pessoa que cresceu privilegiada e estudou em boas faculdades e se tornou juíza, pô. Então, isso é interessante. Isso é um pensamento aplicável pra várias coisas. É a limitação do juiz. Toda vez que a gente pensar sobre direito e sobre decisões judiciais, a gente sempre tem que pensar isso. Tipo assim, qual é a limitação do juiz como um sujeito humano, sabe? Que tá vendo o processo. Ele só pode ver o processo sobre os olhos dele. Ele não consegue ver o processo na ótica do réu, do advogado ou da acusação como se fossem efetivamente aquelas pessoas. Então esse é um exemplo de caso que ela errou muito por ter tido uma vida completamente diferente da dele. O documentário vale muito a pena. Mesmo tendo esse desfecho, eu acho que é um daqueles casos que é sobre a jornada. Não tem nada a ver sobre o final. Porque o final, Entendi. a forma como o documentário é filmado e conforme tu vai passando de como tá a vida dessas pessoas hoje em dia, tu entende que, tipo assim, se esse cara tá morando nessa casa e fazendo essas coisas, ele não ganhou o processo. Eu tenho quase certeza, sabe? Entendi. Mas assim, Entendi. é sobre a Tá jornada. certo. Assistam. Pepsi, cadê meu avião? É muito bom. Boa, boa. Vou assistir. Vou assistir. E esse é o problema da tecnocracia de cripto. Gera esse tipo de coisa em larga escala. Imagina assim. Em largas. O Super-Homem era a casta boa ou a casta ruim? Eles eram uma caixa boa. Era uma casta de cientistas. Mas o Kal-El, teoricamente, ele foi concebido da maneira natural. O primeiro kryptoniano em séculos a ser natural. Ah, e a galera não furunfava antes, não? Era lá, não? Eles furunfavam, mas eles tinham, tipo assim, a escolha óbvia de ter filhos por inseminação artificial. Entendeu? Tipo assim, Porque, tipo assim, se a gestação fosse fora, se inventasse uma tecnologia onde a gestação seja fora, eu entendo a escolha. Mas, assim, a inseminação per si, eu não sei por que trocar, não, o procedimento comum, não. A não ser que precise, assim, realmente de uma caso de dificuldade. O momento da inseminação mesmo, eu acho que é muito tranquilo. não, eu acho que o momento da inseminação também, mas é sobre engravidar, Marco. Imagina assim, só colocar aqui no ar. Imagina que Krypton tem uma política de aborto totalmente racional e científica sobre. As mulheres em Krypton não vão ficar grávidas a menos que elas queiram mesmo ter natural. Não faz sentido ter natural se você tem uma opção que você vai garantir que os genes X, Y, Z vão lá pro feto e ele vai ser isso, vai ser aquilo. Não é sobre o ato em si, beleza? Eu poderia escolher que meu filho tivesse o talento musical de Gabriela, por exemplo. Exato. Podia escolher que teu filho fosse imune a diabetes e doenças cardíacas. Por que tu não faria isso, entendeu? Qual é a vantagem que ele tem no mundo onde ele tá numa sala de aula, onde todo mundo tem super foco, e ele tem um foco normal. TDAH. Ele tem um foco normal, TDAH. mas parece que ele tem TDAH só porque ele é uma pessoa normal, sabe? Uhum. Tipo assim, é insuportável, pô. Imagina, como é que tu cresceria num mundo desse? Esse mundo de engenharia biológica é bizarro. Tem uma galera aí que estuda essa área e acha que engenharia biológica vai estar disponível assim pro público no geral em 5 anos. E aí o pessoal fala, os cientistas dessa área ficam assim, não tenho filhos agora, não tenho. Vocês estão condenando seus filhos a viver num mundo onde tem super-humanos. Ah! E tem uns cientistas alarmistas, hoje em dia já, sobre isso. Ah, mas eticamente isso vai demorar tanto tempo pra ser aprovado. E assim, entra numa discussão sobre eugenia surreal aí. Sim, total. Também, É o que eu penso também. Mas é tipo assim, é real, imagina. Ignorando os assuntos sobre eugenia e digamos que não tenha nenhum problema ético em si. Imagina que só seja tipo a questão de um filho sem doenças, com hiperfoco, Sim. no sentido bom. E aí, imagina, é realmente pra uma sala de aula inteira, onde quase todo mundo tem esses superpoderes, teu filho ser normal é meio foda. O problema não é nem a sala de aula, né? É que depois, quando ele entra no mercado de trabalho e tal, ele sempre vai ter um quê que vai ser um pouco diferente do resto. Então, a sala de aula e o mercado de trabalho é exatamente a mesma coisa. Sim. Tipo assim, É mesmo, tá. Justo. né? Justo. Se eu pudesse fazer alguma coisa, eu ia escolher ter filhos. Gêmeos. Gêmeos.
Boa. Gêmeos. Pra ser de uma vez só. Uhum. Boa. Que aí já filho de uma vez só. Um tem. Que eu queria que eles tivessem irmãos. Uhum. Eu também penso sobre isso, mas isso aí é outra conversa. Ó, vou trazer aqui mais um sistema de governo. Posso trazer? Terceiro sistema de governo ficcional. Vou trazer aqui um sistema de governo que confesso que eu tive que extrapolar um pouco, porque algumas coisas não têm tantos detalhes assim na obra original. Que eu vou trazer aqui o sistema de governo de Harry Potter. Gosto muito. Parlamentarista. Exatamente. Um sistema parlamentarista com ministros. Eu não. E quase uma teocracia quando vamos falar sobre a escolha do Mago Supremo, A escolha do Mago Supremo. que é o líder global. Aham. É. O líder global é tipo, sei lá, o secretário da ONU, né? É tipo isso. E que Albo Dumbledore foi escolhido para ser líder global e recusou. É. Né? Ele. É isso. Ele foi chefe de Wizengamot, que é tipo assim, a alta corte barra poder legislativo. Eles concentram essas duas coisas numa só. Não sei se tu lembra disso. Exatamente. Não, mais ou menos. É. Eu lembro que ele foi lá escolhido e não quis. Aí escolheram lá Maria Fernanda Cândido, Uhum. brasileira, atriz incrível, uma baita atriz, Vou te dizer, eu não assisti esse filme ainda. e que tem como ex-marido Ciro Gomes. Nossa, não lembrava disso, ó. Caramba, Olha, Cirão. tá vendo? Caramba, Cirão. Real, ó. Parabéns pro Ciro. Parabéns pro Ciro. Não tanto parabéns para Maria Fernanda Cândido. Se bem que o Ciro é um cara inteligente. Eu Ele é gosto um do. É assim, isso. Mulheres muito apesar de ser bonitas maluco, têm a parada pelos caras inteligentes, assim. E aí acho que naquela época ele talvez fosse menos polêmico. O Ciro Gomes sempre foi polêmico, mas acho que ele era menos polêmico. era. Mas assim. Olha, tem aqui o título dela. Deixa eu ver aqui, personagem da Maria Fernanda Cândido. Tu não assistiu esse? Não assisti. Mas eu vi uma entrevista dela em Ah. francês sobre esse filme. Excelente francês. Parabéns, Maria Fernanda Cândido, ouvinte do Nu. Olha, ela é esse. Tu não assistiu ainda a sequência Animais Fantásticos? Não, eu assisti acho que só o primeiro e o segundo. Tem quantos? 4? 3? Ela tem três, vale a pena, apesar de eles terem que ter arrumado uma solução pra trocar o ator ali no meio. Uhum. Trocou Johnny Depp por Mikkelsen lá. O Mad Mikkelsen? O Hannibal. É brabíssimo, pô. Melhor escolha, hein? Dumbledore sendo interpretado pelo Jude Law, pô. Uau. Assim, fortíssimo, bom demais, Não, pô, bom demais. Vale a pena. O Assistir Dumbledore como dia Jude- desses. O Dumbledore como Jude Law, confesso que me confundiu um pouco. Eu não esperava Dumbledore bonito. Então, me confundiu um pouco. Dumbledore já foi jovem uma época, né? E assim, Pois é, mas... ou tu acha que o... E tem a história lá do romance dele, é que eu não vou estragar, mas... Não, pô, tô ligado. Aqui, Quem sabe, sabe. Quem leu. o cargo que ela foi escolhida, em português, a tradução é Cacique Suprema. Respeita demais, pô. Um cargo supremo do universo de Harry Potter é Cacique Suprema. Não, Esquece, Paulo. sou contra. Como é que você não gosta de um negócio Cacique desse, pô? Supremo. Não, Cacique Supremo. Ela é a pica da pica das galáxias. Tem um universo, pô, que agora tu entrou num mundo que eu gosto. Hogwarts Legacy. Eu joguei Hogwarts Legacy. Manda. Baita jogo. Melhor jogo, eleito o melhor jogo 2024. Eles começaram a preencher a história, né? Uhum. É tipo, o lore vai aumentando. Sim. E aí tem um negócio que é muito interessante, que é tipo, cada país tem sua escola. Certo. Não todos, mas a maior parte dos países tem uma escola. E a Inglaterra tem um só pra eles. A Inglaterra tem uma escola, mas a Bulgária tem uma, a França tem outra. A Bulgária acho que é Durmstrang. Uhum.
E aí tem uma nos Estados Unidos, esqueci o nome. Tem uma no Brasil, Uhum. acho que fica no Rio de Janeiro, se eu não tô enganado. Fica Ou é na na Amazônia. Amazonas. Não, fica na Amazônia, não é? Uhum. E aí tem uma parada dessa, assim. E aí tem um... No jogo lá, eu achei bacana que eles começaram a criar mais histórias por base disso. Tipo assim, de Uganda. A de Uganda são feitiços que não usam varinha. A varinha é um negócio muito inglês. Uhum. Tipo, porque fala mais com a cultura do local, tá ligado? Eles tentaram dar uma leitura. Tipo assim, Hogwarts é daquele jeito porque é na Inglaterra. Entendi. Não é porque o mundo dos bruxos é inglês. Entendi. É porque aquele mundo do bruxo inglês é daquele jeito. Então posso te dizer? Posso te dizer? Pode. Pode. Como é que nos Estados Unidos ninguém puxou uma Glock e fez pá, pá, pá! Porque era nos Vingarde anos- Levioso, porque tá, era tá, mil- tá! Ele solta o feitiço e sai atirando. Pá, pá. Imagina só. Nos Estados Unidos, todo mundo correndo assim, ó. Aí o nerdzinho do segundo ano, depressão, assim, aí ele dá uma despirocada e ele entra só na sala, assim, na sala. Desculpa. Perdi. Caralho. Essa. Caramba. Aquela música, né? All the other kids with the pumped up kicks. Ela bate forte no mundo trouxa e no mundo bruxo, né? Cara, que piada errada. Desculpa, pessoal. Foi no embalo. É foda, pô. Os caras não se ajudam, pô. Mas sim, voltamos ao sistema político. Eu me empolguei aqui. Voltamos. Com a ministra da magia, Vicência Santos. Ah, cacique. Eu sou contra o uso da palavra cacique supremo. Por quê, pô? Vamos lá. Esse é o meu local de fala, beleza? Paulo, para de fazer essa referência, Paulo. Pode ficar sério, pô. Não, mas é porque cacique é o chefe tribal de uma tribo muito específica. Eu achava que cacique era... Eu sempre fui ensinado que cacique era o líder da tribo, independente da tribo. Exato. Isso tá errado. Cacique é só chefe de uma etnia específica. Não lembro qual é agora, inclusive. Mas a gente chama o chefe da tribo de chefe da tribo. O chefe indígena. E pajé, era pajé ou pajé também era de uma tribo só? Não, pajé acho que é Eu sabia. em Tupi. Era o líder religioso de todo mundo. É o líder... É não só religioso. Ele tem algumas características. Ele é também... Ele é médico. Ele é o curandeiro, né? A tradução melhor é curandeiro, eu acho. E aí o curandeiro tem essas paradas. Ah, eu sempre aprendi que era cacique, pajé e o resto dos índios. Exato. Boa. sempre foi ensinado um negócio meio assim. Tem a Cunhã. É... A irmã da sua esposa. A Cunhã. A A Cunhã. cunhada. Exato. A Cunhã. Cunhã é O que é Cunhã faz? Eu não conheço. Cunhã é só menina. A gente precisa ainda fazer esse episódio sobre cultura indígena. Vamos. Eu vou Que fazer eu sou leigo. Vou fazer um intensivão de tupi antigo e a gente segue. Porque a gente mencionou 2 episódios atrás. Minha educação do colégio militar. Uhum. É bem limitado quanto ao conhecimento indígena. Piguelim. Já me disseram várias vezes que aquilo era aquela linguagem indígena. Eu disse, não é? Não é? Tenho certeza que não é. By the way, essa foi com certeza a parte do episódio que as pessoas mais elogiaram pra mim. Qual? O pinguelim? Não, a frase toda, né, obviamente, né? Ah, sim. As pessoas ficaram em choque, mano. As pessoas ficaram em choque. Pô, se tu entrar no Instagram, já tem uma galera assim que já foi lá tipo, a galera que estudou no colégio militar ao redor do Brasil, a galera, caralho, isso aqui, tá ligado? Assim mesmo. Porque fica na cabeça. Excelente. Sobre o sistema de governo de Harry Potter. Devo dizer aqui. Legislativo e Judiciário, eles são separados. Quer dizer... Legislativo e Judiciário são separados, mas o órgão supremo, ele meio que faz as duas coisas, né? Esse que eu falei que o Dumbledore assumiu o chefe uma época. Então, tipo assim, meio que se confunde essas duas funções.
E aí a parte como é que a gente chama? Law enforcement em português. Executivo. É o Executivo de leis. Ah, não. execução de Forças de leis. segurança. Exato, é tipo assim, a polícia e, né, justiça no geral e tal. Eles têm os Auror, que são como se fosse o FBI, que é o Harry no livro ele quer ser um Auror e eventualmente consegue, né? Dizem, no final do livro. Enfim, mas é tipo assim, não é muito claro, sabe? As coisinhas assim. Mas uma coisa interessante que eu achei sobre a forma de governo do Harry Potter é porque, teoricamente, ele é pra ser um paralelo. Ele é um estado paralelo ao estado inglês, certo? Porque, teoricamente, os Certo. trouxas não sabem do mundo bruxo. Então, como é que funciona uma monarquia, onde você tem o poder executivo, que faz algumas coisinhas muito limitadas, e você tem o primeiro-ministro e os outros ministérios, e você tem em Harry Potter um estado paralelo, onde, teoricamente, esse mundo real não conversa com o mundo bruxo. Então, tipo assim, existe um rei bruxo pra Inglaterra, ou o rei é um bruxo e ninguém sabe. Eu acho que o rei sabe que existe bruxo. É um daqueles segredos que apenas líderes de estados têm. Uhum, Mas ele não pode dizer. E ele deve ser assessorado por bruxos. uhum. Sabe? Deve ter uma manutenção diplomática ali mínima. É, eu também acho isso, porque quando acontece a crise do mundo bruxo, quando o Voldemort volta, o primeiro-ministro bruxo vai avisar o primeiro-ministro trouxa. Não sei se tu lembra disso. É. Lembro. Então tem esse... Ele liga pro Tony Blair. Exatamente. Naquela época era o Tony Blair. Então, fica aí a extrapolação. Eu acho que funciona. É minimamente organizado ali. Porque realmente um governo que tenha poderes mágicos, parando pra pensar assim, é um governo até relativamente positivo, né? Porque muitos dos governos atuais, se tivessem poderes mágicos, não seriam tão bem utilizados feito daquela forma. Não sei se é bem utilizado. Os caras fizeram o Alan Turing trabalhar pra eles, né? Então, lembra... vamos lá. Jogo de imitação. Já assistiu? Já. Tu lembra mais ou menos o conceito do filme? Do que aquela máquina fazia, o que eles fizeram? Sim, de decifrar lá dos códigos. É o cara que criou o computador, no final dos contos. Exato. O negócio é o seguinte: existiam máquinas criptografadas dos nazistas que ninguém conseguia decifrar. E toda manhã trocava o código, beleza? Era uma máquina lá que era uma máquina de digitar, que ela tinha um jeito de criptografar a escrita, né? Então você apertava o A, saía um símbolo qualquer. B, e enfim, todo dia trocava, né, a simbologia das coisas. A história do filme acontece, né? E os ingleses conseguem decifrar a máquina, mas eles se tocaram de uma coisa. O que vai acontecer se para todos os ataques que eles interceptarem, os ingleses se anteciparem e salvarem as pessoas dos ataques? Sabe? Ah, o navio tal vai ser atacado. Os ingleses vão lá e conseguem interceptar. Ah, a cidade tal vai ser atacada. Os ingleses vão lá e conseguem interceptar. O que vai se passar na cabeça dos nazistas se os ingleses interceptarem toda mensagem que eles mandarem? O que vai acontecer, Marco? Ele muda o segredo da mensagem. Exato. Eles vão criar outra máquina, vão fazer outra coisa e todo o trabalho é jogar no lixo. Então eles começam a pensar assim, a gente tem que impedir X% dos ataques. Porque senão as pessoas vão sacar. Então imagina assim, pro governo inglês, imagina o governo atual inglês, né? Labour's Party. Imagina que eles têm bruxos à disposição deles. Se eles começam a usar coisas do mundo bruxo muito na cara, os outros governos também têm bruxos, pô. Ah, então, por exemplo, tu tá dizendo assim que, por exemplo, o governo alemão tava fechado lá com o bigodinho. Tava fechado com o bigodinho. Certeza. É um jeito de se pensar nisso, Mas não né? super fechado. É um fechado assim. Olha, de vez em quando vou usar assistência, vou usar a carta dos universitários. Porque, digamos, é um estado paralelo, certo? Um estado paralelo poderosíssimo. A população bruxa não é nem 1% da população mundial. E nos livros dá bem claro a entender que se os bruxos quisessem, eles provavelmente fariam um estrago de guerra contra os humanos. Não necessariamente venceriam, mas, tipo assim, seria um estrago, seria uma guerra avassaladora, certo? E aí, tipo, eu acho que os alemães lá em 39 a 45 estavam fechados lá, o Bigodinho e os outros caras estavam fechados,
mas não exatamente, tipo assim, um apoio 100% incondicional, mas de vez em quando a carta do sair da prisão, a carta de uma clarividência ali esperta, entendeu? Entendi. Eu acho. Deve ter tido um governante ruim naquela época também. A gente já viu no histórico que existe tentativas de se assumir o poder. Ali. Exatamente. Inclusive, O Rasputin, quando Rasputin com certeza era bruxo. com certeza Por era exemplo, bruxo. quando a Vicência Santos ela foi escolhida na década de 30. Ela então. E aparece o Filhote governo. de Vargas, então. O alemão. Aparece o alemão lá, o Vogel. Uhum. Que é um dos. Assim, eu acho ele meio babaca ali, entendeu? Então, assim. Pode estar ali ligado que provavelmente o Vogel estava, assim, relacionado com a Segunda Guerra Mundial logo depois. Entendi. Inclusive, eu descobri até o nome da escola do Brasil. Se chama Castelo Bruxo. Que é... Ela fica no meio da Amazônia, Uhum. onde quem vê parece ruínas, Uhum. quando se vê ela. E ela é protegida por várias caiporas. Na minha cabeça, ele tem a arquitetura do Castelo Rá-Tim-Bum. Pelo desenho, ele parece mais uma ruína maia, sabe? Aquelas... O que... Existem registros... Registro não, assim... Não é registro, né? Porque não é registro. Aquelas histórias de que antigamente poderia se ter no fundo ali da Alemanha, da Amazônia, algumas construções naquele formato. Eu esqueci o nome daquilo. Que são feitos pirâmides, mas não são retas. Zenith? Acho que sim. Não sei, são aquelas pirâmides dos povos mais americanos. Que faz sentido, já que é uma arquitetura que é comum do Chile até o México. Então faz sentido que tivesse algum tipo de arquitetura semelhante ali pro lado do Brasil também. Muito bom. É um pouco difícil porque a gente não tem pedra, mas é só por isso também. Mas é, só por causa de não ter pedra. Também. Exato. As pirâmides do Nilo também, aquelas pedras não é dali. Exato. E nem do Stonehenge. É muito fácil Nem do transportar Stonehenge. pedra quando você tem Vigário Leviosa. Exatamente. Algo que ninguém nunca levou em consideração. É verdade. Olha aí. Ou então um incrível fornecedor de pedras que tinha monopólio mundial há anos atrás. Exatamente. Lado negativo sobre o mundo bruxo. Apesar de ele se espelhar muito no mundo real, ele parece ser um controle frágil de checks and balances. Ou quase inexistente até. Porque, tipo... Como assim? Teoricamente, quando o Voldemort assume o poder, sem nenhuma adaptação do mundo existente, ele transforma aquilo num mundo fascista. 100% fascista. Ah, sim. Tipo assim... É, a falta que o Supremo Tribunal Federal faz. Exatamente. Então ele torna o Estado uma máquina de opressão sem esforço. Tipo assim, o Estado continua funcionando normal. O Ministério da Magia continua com seus trabalhos normais. Todos os aurores agora, tipo assim, são comensais da morte e continuam trabalhando normal. É tipo assim, imagina. Agora todos nós vestimos preto. Essa foi a mudança, entendeu? O Voldemort conseguiu subverter a máquina política bruxa muito fácil. Então é questionável se o que eles têm de verdade é uma democracia. Até porque nem mostra como é que é a escolha do primeiro-ministro, entendeu? Então, tipo assim, às vezes pode parecer que o que eles têm, na verdade, é uma oligarquia bruxa, sabe? Não tem muito claro como é que é a escolha do primeiro-ministro. Pode ser escolhido igual, tipo assim, um voto indireto de algumas famílias ou de algumas localizações e tal. Em nenhum momento alguém menciona, tipo, votar para primeiro-ministro, votar não sei o quê. Os primeiros ministros são escolhidos, são cargos temporários, é verdade. Mas como eles são escolhidos? Não parece ser um jeito democrático. Então talvez parece ter um quê de oligarquia. É, verdade. Não parece ser muito democrata, não. Se bem que a gente já viu nas democracias internas alguns comensais da morte aí entrando para cargos de ministro. Como a Damares Lestrange e o Gilson Malfoy. Exatamente. E aí... Enfim. E aí talvez essa fraqueza do sistema seja justamente por isso. Porque talvez ele não seja uma democracia. Entendi. Ponto fraco. Uma coisa que eu não mencionei muito, mas é tipo assim, uma coisa que não tem muito clara pra mim, é as relações internacionais do mundo bruxo. Mas aí,
E aí fica... Essa é mais extrapolação do que qualquer outra coisa, né? Então... Eu também não conheço muito, não. As poucas relações que a gente vê foi nos Animais Fantásticos ali, nas relações entre o Ministério da Magia americano, inglês e francês. Uhum. Que dá pra ver, sim, uma certa tratativa diferente. Perfeito, perfeito. Marco, posso trazer o próximo sistema de governo? Quarto sistema de governo ficcional. Exatamente. Eu vou trazer aqui um menos conhecido. É um sistema de governo de uma obra literária. É um clássico, mas é um daqueles clássicos que eu sei que nem todo mundo leu, porque é ficção científica, e aí tem aquela parada assim. Mas é famosíssimo, beleza? Vou trazer aqui o sistema de governo de Admirável Mundo Novo. Legal, legal. Nunca vi, sabia? Nunca li. É muito bom. Muito bom. Assim, o começo do livro, em que ele apresenta o mundo e como ele funciona, é muito mais legal do que o meio pro final, na minha opinião. Que, teoricamente, é ele mostrando alguém que não cresceu nesse mundo, enxergando esse mundo. Beleza? Tá. Mas é assim, o mundo de Admirável Mundo Novo. Só pra dar uma pequena forma aqui pros ouvintes e pro Marco. O mundo é um estado só, beleza? É um governo só, uma coisa só. Existem 10 controladores do mundo, tipo assim, como se fossem presidentes. Na verdade, eles funcionam mais como se fossem, quase como se fossem reis filósofos, assim, mas não exatamente, eu já vou chegar lá. Eu gosto muito da redefinição de reis filósofos. Reis filósofos, né? É interessante. Mas o contexto do mundo torna a ideia esquisita. Vou já explicar. A autoridade do mundo, tipo assim, do governo, ele é um regime autoritário, mas não pela violência. Ele controla o mundo por meio de psicologia, formando a cabeça das pessoas desde o começo da vida, pela biologia, por engenharia genética, igual como foi o caso de Krypton, e por o controle de prazer. E prazer, eu vou dizer, é mais sobre o alívio de qualquer dor do que qualquer outra coisa. Então, como funciona? Como funciona a estrutura política? Eles têm um sistema de castas, e essas castas, elas são alfa, beta, gama, delta e y, beleza? Alfa sendo os mais altos, que são os líderes, os intelectuais, os managers de qualquer coisa, sabe? Os betas são os profissionais qualificados, né? E os gamas, os deltas e os y são, tipo assim, os trabalhos bem manuais até os trabalhos mais repetitivos. Tipo assim, os y, por exemplo, eles são, sei lá, são ascensores de elevador. Eles só apertam o botão o dia todo, sabe? Ou coisa assim, bem... que poderia facilmente ser substituído por uma máquina muito específica, sabe? E qual é a questão? Isso é mostrado no início do episódio, no início do livro. Ninguém tem mais parto natural. É uma verdade no mundo do Admirável Mundo Novo. Todo mundo é feito numa chocadeira. Beleza? Num setor administrativo do governo. Tipo assim, é um prédio normal, como qualquer outro. Em todo lugar do mundo tem vários. Beleza? Certo. Ninguém tem pai nem mãe. Filho de chocadeira. Filho de chocadeira. E aí você... Não, mas como assim não tem pai nem mãe? Não tem pai nem mãe, as pessoas não têm filhos, as pessoas só nascem desse órgão público, beleza? Não, aí que é ruim. Eu quero nascer do INSS, não. Exato, é exatamente isso. E aí, tipo assim, é uma empresa mesmo, tipo, imagina, preenche a cota de todo ano vão nascer, sei lá, não tem uma proporção no livro, mas digamos que seja 1% vão ser alfa, 3% vão ser beta, 10% vão ser gama. E aí, tipo assim, imagina a pirâmide alimentar, só que agora de pessoas nascendo, né? Dependendo da quantidade de pessoas que precisa. E aí, o que você faz? Você interrompe ou deturpa a gravidez na chocadeira, em momentos específicos. Por exemplo, tu quer que o feto nasça um pouco mais burro.
e eles colocam álcool no líquido amniótico, sabe? Alguma coisa assim. Isso é a primeira parte, tipo assim, essa seleção... Porque na época que o Aldous Huxley escreveu o Admirável Mundo Novo, não era muito engenharia genética, ele tava pensando mais na manipulação da gravidez em si, sabe? Do processo de gravidez. Então ele tem essas manipulações, joga álcool, joga, sei lá... De quando é esse livro? Pra ter ideia, Aldous Huxley escreveu uma carta sendo contra o cinema com som. Caralho, A carta aberta... bicho chato da porra. A carta aberta... É ótima essa carta. A carta aberta dele se chamava assim: Silêncio é ouro. Pô, tem coisa que envelhece feito leite, né? Surpreendente, velho. Tipo, eu parto muito do pressuposto que eu posso errar. Uhum. Eu sempre... Tudo que eu tenho minha opinião é minha opinião. Uhum. Mas eu sou muito aberto com essa questão de, porra, me provaram errado. Uhum. Porque um cara desse aí, o cara foi confiante, pô. Foi confiante de dizer assim, estragaram o cinema. Estragaram o cinema, total. Ele falou mesmo isso. E aí... E aí, boa. E aí esse cara escreveu isso há muito tempo. Deve ser o quê? 1890 e algo? Algo assim, né? Eu acho. Não sei. Honestamente, não lembro. O meu Admirável Mundo Novo ficou no Brasil. Acho que eu vendi. Ou dei pra alguém. Enfim. E aí... Tá. Aí tem essa manipulação da formação das pessoas, beleza? E aí as pessoas nascem. E aí agora elas vão pra outro órgão público serem criadas, né? Pra se transformarem em crianças. Tipo, uma creche desde o nascimento. Ninguém cuida delas. Tipo assim, não são... O famoso orfanato. Não é orfanato se todo mundo é órfão, entendeu? É só um órgão público. Então, mas agora é um grande orfanato. É um monopólio dos orfanatos. Pode ser A maternidade Santa parte 2. Casa controlando o país inteiro. Maternidade parte 2. Pode ser isso também. Tá, Pode pode ser... ser. Pode ser creche... pré-creche. Pode chamar de vários nomes. Imagina assim. Os alfas vão todos pra uma salinha, ouvir música clássica e brincar com arte. Tipo assim, desde muito novo. A própria educação deles é diferente. Os betas, que só são uma classe abaixo dos alfas, eles são deixados pra ver coisas relacionadas à arte. E aí quando eles tocam num pincel ou quando eles gostam de alguma música assim, eles tomam um choque pra aquilo ficar marcado pra eles pra sempre e eles não gostarem de arte e não perder tempo com aquilo. Eles têm que ser programadores e cloud computer, tá ligado? Caralho. É assim que eu interpreto, né? Obviamente não existem programadores, mas são O Y chega lá, é só porrada. É bom dia, pá. Total. Ele já nasce com dificuldade, porque já é, tipo assim, o Y tá ali no último, né? Ele já sofreu com todas as drogas durante a gestação. E, por exemplo, os betas, né? Eles são profissionais habilitados, né? Tipo assim, são engenheiros, são coisas assim. Aí, imagina, tu quer criar uma batch, um grupo de betas pra serem técnicos de avião, sabe? Uma coisa difícil, né? Técnica. Tu começa a colocar as crianças penduradas de cabeça pra baixo em algum lugar e vai dando, tipo assim, estímulos positivos pra elas se acostumarem e serem felizes em estarem em posições desconfortáveis. Então, tipo assim, você vai tipo, estimulando e desestimulando na criação as crianças a gostarem ou desgostarem de algo. Beleza? E aí, no sono, elas... Nessa época tinha muito essa vibe, né? Na época ele escreveu. De aprender coisas durante o sono. Colocar um vinil tocando uma parada assim, tu ouviu 1 milhão de vezes. Tipo assim, o Nilo é o maior rio do mundo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sabe? E aí, tipo assim, aprende. E aí... Pois é. Imagina uma vida inteira disso. E aí você cria castas completamente diferentes. Castas que são muito felizes de estar onde estão, porque eles foram condicionados geneticamente e psicologicamente pra estarem onde estão. Toda casta tem uma frase maneira, que é tipo assim... ainda bem que eu sou um alfa, porque eu sou isso, isso e aquilo. E aí, tipo assim... Aí o beta fala assim... eu não sou um alfa, mas ainda bem, porque é muita responsabilidade.
Deus me livre ser um gama ou um Y, que são, tipo, a corja da sociedade. Todos eles têm essa frase, que, tipo assim, que eles são muito felizes de estar onde estão. Deus me livre ter mais responsabilidade. E Deus me livre ainda ser um Y, que era o pior de todos, tá ligado? E o Y, tipo assim, ainda bem que eu sou um Y, porque tá todo mundo com responsabilidade e eu tô aqui de boa, apertando meu botão no elevador. Isso é muito maneiro. É, cada um tem a sua parada. E, tipo assim, eles praticamente grunem, assim, sabe? E aí. Aí o último aspecto é, mesmo com tudo isso, ainda existe uma coisa muito clássica na sociedade, que é tipo assim, ansiedade e situações desprazerosas. E esse universo se livra disso com uma droga, chamada Soma. Que ela é uma droga que é a única droga que existe no mundo. Ela tem efeitos diferentes dependendo da quantidade que você toma. Se você tomar uma quantidade inteira, você dorme, tipo assim, por 12 horas e fica numa lombra gigantesca e acorda 100% recuperado, dormiu uma noitezinha gostosa, sabe? E se você tomar pouco, você só viaja de leve, assim, só um... como se fosse equivalente a um cigarro. E aí, essa droga elimina toda a sensação de ansiedade e situação não prazerosa que você estava tendo. Tipo, qualquer tipo de sofrimento consegue ser evaporado com a dose certa de Soma, que é o nome da droga. O famoso Rivo. Quase isso. Quase o... Agora imagina sem nenhum efeito colateral. Zero. Zero efeito Entendi. colateral. É uma coisa interessante porque uma das coisas que as pessoas sempre associam é esse livro ao de 1984. Que são duas formas de opressão que parecem um pouco, mas muito de leve. Mas o 1984 usa uma forma de opressão, tipo assim, de um regime autoritário que vigia e pune. Em nenhum momento o Admirável Mundo Novo fala sobre punição. O autoritarismo dele é simplesmente a manipulação do condicionamento total das pessoas e a manipulação do prazer das pessoas. Então ninguém se revolta. As únicas pessoas que são autorizadas a ler livros proibidos são os caras lá que são os 10 do mundo, que governam o mundo, e eles são os reis filósofos, sabe? E aí... Aí a sociedade do Admirável Mundo Novo é uma sociedade, tipo assim, rasa. Eles têm prazeres rasos, porque eles não se permitem viver os sofrimentos e coisas assim. E eles têm uma liberdade sexual gigantesca, porque, tipo assim, também em relação às relações interpessoais, eles não se permitem viver nada profundo. É tipo assim, todo mundo transa com quem quiser, tá tudo bem o tempo todo. Obviamente dentro da mesma casta, não faz sentido nenhum, né? Se não fosse assim. E é isso. É tipo assim, é tudo muito raso, porque existe o condicionamento de tudo. O condicionamento de quem você é quando nasce, do que você gosta, e o condicionamento do seu prazer. Interessante. Eu não gosto muito da ideia da casta, mas a lógica e da educação. Acho que até os 18 anos ali tá ruim. Não ter família. É bem ruim, na verdade. Ele só não é punido, né? Ele só não é punido. É verdade. Mas assim, entre sistemas autoritários, pelo menos esse não os pune, mas apenas os manipula com prazer. Em tese, minimamente, eles conseguem ser felizes pensando em si mesmos. Apesar de todo o autoritarismo. Sim. Mas eu não gosto muito dessa parada. Não gostei muito. Até agora, o meu favorito é o Harry Potter e o Rei Leão. Boa. Comparemos. Excelente, excelente. Mas eu vou ler, que eu gostei muito no 1984. Eu gostei dessa pegada, mas ainda não vi Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo é legal. E aí, demora muito pra aparecer alguém que é fora desse mundo. Mas quando aparece é interessante. E curioso. Enfim. Vai ver. Boa. E eu vou trazer aqui um último sistema. Você está pronto, Marco? Pode dizer. Esse sistema aqui, confesso, eu assisti aos filmes. E os filmes não abordam isso tão profundamente. Mas eu comecei a assistir uma série, um tempo atrás, que eu vou fazer a recomendação daqui a pouco, assim que eu pegar exatamente qual das 1 milhão de séries que isso aqui tem, pra saber qual era que eu tava assistindo. Eu vou falar aqui sobre o sistema de governo de Star Trek. Jornada das Estrelas. Carai, é uma república internacional, não é isso? É uma república internacional, sim. Exatamente. É uma federação
de planetas, beleza? É uma mistura de União Europeia com Nações Unidas, com... Pô, União Europeia. Eu sempre imaginei ele nós meio União Europeia ou Nações Unidas, mas exatamente. É Um algo assim. bloco. E foi... segundo o que eu pesquisei aqui, a fundação dessa parada foi depois de uma guerra, né, gigantesca. E a ideia é, principalmente, democracia, cooperação, defesa mútua e exploração. E, tipo assim, a ideia principal é que dentro da federação, eles já extinguiram muitas coisas. Por exemplo, guerra. Assim, só dentro da federação, beleza? Tipo assim, não existem guerras entre planetas da federação. É, teoricamente, cada planeta chegou a um nível de pesquisa científica. Isso é inclusive um requisito para entrar na federação. Chegou a um nível de pesquisa científica onde eles já têm a tecnologia de salto warp, né? Que é aquele salto tipo, que aparece lá no Jornada das Estrelas. Tipo. Sim. Então, ele já tem um nível tecnológico razoável. É pré-requisito para entrar na federação. A defesa dos tipo assim, direitos humanos, os sistemas democráticos de governo e coisa assim e tal. Então, a ideia é que dentro da federação, basicamente, os seres humanos já estão preparados para outros desafios. Digamos assim, dentro da federação, nós já extinguimos a fome, já extinguimos a pobreza, já extinguimos tal coisa. Agora, os nossos recursos são para outras coisas. E aí, quando a gente assiste Star Trek, é sobre o grupo que está dedicado à exploração. Aquilo é a exploração científica das coisas, né? E aí... Space, the Final Frontier. Final Frontier, exato. Então, é muito curioso sobre como seria imaginar o mundo pós esses problemas. A gente nunca esteve lá. E aí, uma das coisas que eu gosto de trazer sobre esse sistema é que o ser humano ele é capaz de criar tudo que ele imagina, praticamente. O problema é que o ser humano também imagina coisas terríveis. E é tipo assim, é uma das coisas que o mundo tá tão terrível é porque o ser humano consegue imaginar muita coisa e fazer muita coisa terrível. Mas esse é um exemplo de fantasia que eu gosto de pensar que a gente um dia pode chegar porque a gente imaginou em algum momento esse universo maravilhoso. Então, por exemplo, dentro da federação, cada uma das pessoas que vivem, os federados, eles têm direitos específicos por serem cidadãos da federação. Cada um deles se desenvolve como quer, porque todos eles têm seus direitos básicos atendidos. Tipo assim, moradia, comida. Eles estudam o que eles querem e eles fazem o que eles querem, tipo assim, com base, tipo assim, na vontade. Por exemplo, limitação financeira não seria um problema. Na verdade, não é nem mencionado dentro da federação o uso de dinheiro. O uso de dinheiro é sempre mencionado quando eles tratam com indivíduos de fora da federação. Tipo assim, existe dinheiro no mundo de Star Trek, mas dentro, assim, não lembro de, em nenhum momento, assim, que eu tenha assistido até agora, o uso de dinheiro ser mencionado, sabe? Interessante, eu não lembro também não. E aí, a divisão política, se não me falha a memória, tem o Conselho Federativo, que é o poder legislativo deles, né? Que representa o membro dos mundos. Que era que eu acho que o pai do Spock fazia parte. Sim, exatamente. E aí existe o presidente da federação, que ele é eleito. Ele faz a parte executiva e também ele é responsável pela representação diplomática da federação. Existe a Suprema Corte e o Judiciário. E aí, não é muito abordado, assim, mas já aconteceu mais vezes de aparecer representações judiciais das coisas, mas a Suprema Corte em si não apareceu tanto. Mas, tipo assim, apareceu várias vezes eles falando sobre o princípio do processo legal. O episódio que eu assisti uma vez foi excelente. Foi uma defesa, basicamente trazendo o princípio do processo legal que todo cidadão da federação tem pra eles se livrarem de uma fria, tá ligado? Um negócio bem jurídico, assim. E é maravilhoso. Eu como estudante de direito na época, eu fiquei assim, que legal, isso foi mostrado de um jeito maneiro. Fica a recomendação, inclusive, do Star Trek relativamente novo, na Netflix. A Netflix que montou o Star Trek
tipo, relativamente... acho que é 2019... Não, antes disso, ali, 2015, 2014. Uhum. Teve um Star Trek feito por eles, uma série. E é boa, muito boa. Boa. E aí, uma das instituições políticas mais importantes também é a Starfleet, que seria o equivalente do braço militar do governo, mas agora num mundo onde o braço militar já não é tão importante. Starfleet é sobre exploração científica, é sobre, sabe, chegar pro além da fronteira, que o espaço é a última fronteira, né? E é isso. É o meu favorito. É o meu favorito. A Federação de Star Trek, pra mim, parece ser o mais razoável. Parece ser um mundo utópico onde tudo deu certo. Eu não diria nem utópico, porque acho que Star Trek faz muito bem o trabalho de mostrar as falhas. Mostrar, tipo assim. Sim. Mostrar em vários pontos onde alguns membros são corruptíveis. Eu digo utópico no sentido de a gente chegar num nível desse é quase utópico. Eu acho que é igual como alguém que 800 anos atrás pudesse ver agora, o mundo de agora. Talvez. Talvez seja igual o Huxley falando que o cinema foi estragado com som. Aham. Talvez seja isso. Exato. Eu acho que é tipo assim, as nossas mentes de pobres primatas de 2025 estão condicionadas a ver assim como algo muito inalcançável. Mas a realidade é que talvez com tantos anos de lutas por direitos civis, com tantos anos de críticas, né? Críticas construtivas e Talvez a gente consiga uma bala na cabeça. Não vai pra frente isso nem a pau. Totalmente decepcionado com o futuro da É humanidade. isso, galera. Marco falou. Marco, o que eu trouxe Oi. aqui, eu acho que era isso. Foi a minha pesquisa. Eu adorei. Gostei bastante dessa mecânica. Muito bom. Muito bom. Gosto muito de ficção, mas os detalhes, eu nem sabia que eu sabia tanta coisa do Harry Potter. Exato, a gente sabe muita coisa, né? A gente vai puxando, não só sobre Harry Potter. Começou em Rei Leão, a gente vai puxando ali, ó. É verdade. Verdade. Então vamos para os nossos quadros. Vamos para os nossos quadros. Informação aleatória. Informação aleatória. Marco, vou trazer aqui uma informação aleatória que eu acho que fica aí de recomendação. Eu tô com a leve impressão de que eu já fiz essa recomendação antes. Se eu já tiver feito, me desculpem. Eu tô ficando idoso. Mas vou fazer aqui a recomendação de uma dupla sertaneja. Beleza? Tu nunca fez antes, não. Nunca fez. É certeza. Tu nunca sugeriu uma dupla sertaneja. Eu Pode vou confiar. sugerir uma dupla sertaneja que eu descobri por meio de uma conta no Instagram de um cara chamado William, tudo junto, William Moore _art. E aparentemente é uma conta que esse cara, ele acha que ele é professor de arte, alguma coisa assim. Ele fala várias coisas maneiras e uma das coisas que ele mencionou que ele recomendou foi uma dupla sertaneja chamada Conde e Drácula. Estava eu sozinho em minha solidão, numa noite muito fria no sertão, quando ouvi... E Marco, pasme Pô, eles têm você. que fazer caracterizado, pô. Por favor, eles têm que fazer caracterizado. Eles fazem caracterizados. E a questão... Olha que maravilha. A questão é a seguinte, Marco. Eles pegaram a mesma ideia que o Black Sabbath teve. De falar assim... as pessoas pagam pra ver filmes de terror, né? E se a gente fizesse músicas de terror? Então eles têm músicas de Noite de Vampiros, eles têm música de bruxa. E, na minha opinião, a melhor música sertaneja, que foi o que o William recomendou no vídeo, é a música O Corvo, que é a adaptação do poema de Edgar Allan Poe. E
assim como o cara William falou no vídeo, eu concordo com ele. O Corvo, no ritmo certo, é só mais uma música de corno. Não tem como dizer outra coisa. Tô doido pra ver. Gabi tem o álbum lá, Monsters Collection, né? Uhum. Então é a versão sertaneja das músicas de Gabriela. Exatamente. Fica aí a recomendação. Vai estar tocando aqui ó, no fundinho aqui, vai estar tocando assim, ó, o final da música O Corvo, porque é excelente, ó. Ave maldita, tens razão. Nunca mais. Ó, então terminou ao som de Conde e Drácula. Terminou. Ao som de Conde de Drácula. Nunca mais.